Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos à mensagem de hoje à noite. Ainda não foi neste domingo que estivemos juntos. Eu mesmo não estive bem esta semana, um dos meus chiliques do cérebro, não é? Então, irmão, nós vamos tratar hoje sobre, especialmente nessa época em que reclamamos tanto dos sofrimentos pelos quais estamos passando, é muita coisa, irmãos enfermos, continuamos com o presbítero Rick hospitalizado, né? Mas nós vamos falar sobre os sofrimentos do Senhor Jesus, uma parte, vamos ler uma partezinha aqui do sofrimento do Senhor Jesus e tratar desse assunto, irmãos, para que a gente tenha sempre em mente o que foi que aconteceu para que nós fôssemos salvos e para que, de fato, fôssemos livres da ira de Deus. Então, nós vamos ler Mateus, capítulo 27, de 27 a 31, na parte em que Jesus foi entregue aos soldados, depois de já ter passado por muito sofrimento a noite inteira. Então, diz assim esse texto de Mateus, relato de Mateus, capítulo 27, de 27 a 31. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-no o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Então, irmãos, este é um relato muito conhecido, e antes aqui, desde que Jesus, lá no Getsêmani com os seus discípulos, depois ali ele foi preso, né? Depois vem o evento que Pedro nega Jesus, ele já estava preso, sendo interrogado, Jesus é entregue a Pilatos, vem o relato do suicídio de Judas, depois Jesus perante Pilatos querendo libertá-lo, mas o povo não quis. Então Jesus foi entregue aos soldados que ficaram escarnecendo dele, como nós vimos aqui. Então, irmãos, repito, esse é um relato que já ouvimos inúmeras vezes em várias pregações. Trata-se de um fato histórico sobre o qual já assistimos a inúmeros filmes, peças teatrais, e convém nos questionarmos sobre o real significado deste acontecimento em nossas vidas. Antes de qualquer consideração, podemos afirmar, com base bíblica, que somente aqueles que têm o Espírito de Cristo são capacitados a meditar profundamente, a considerar estas coisas. Quem não tem, sabe disso apenas como história, como cultura religiosa. O Senhor Jesus foi traído e preso logo após a ceia, como já vimos. Teve a ceia lá com os seus discípulos, foi para o monte, né? E passou a noite toda sem dormir, sendo arrastado de um lado para outro, para ser interrogado primeiramente pelas autoridades religiosas, como já vimos aqui, os sumos sacerdotes de Israel, sumos sacerdotes, autoridades máximas da religião, Anás e Caifás, depois pela autoridade governamental, Pôncio Pilatos, e finalmente foi entregue aos soldados para ser espancado, torturado, cuspido, como lemos aqui, humilhado até a morte e morte de cruz. E o que nós temos a ver com tudo isso?
é que todos esses sofrimentos infligidos a Jesus foram exatamente o juízo de Deus, a ira de Deus, o cálice que ele pediu para Deus. Pai, afasta de mim esse cálice. Esse cálice estava se tratando do cálice da ira de Deus, conforme os profetas falavam, né? A ira de Deus por causa, o juízo de Deus, por causa dos nossos pecados lançados sobre o próprio Filho, segundo as Escrituras. Jesus não sofreu em razão dos seus pecados, pois, como Filho de Deus, ele nunca pecou, como Hebreus diz, um sumo sacerdote como esse, que até em tudo foi tentado, mas não pecou. Os seus sofrimentos foram vicários ou substitutivos. Ele sofreu em nosso lugar. E tudo aconteceu, repito, em cumprimento às Escrituras. De acordo com as Escrituras, o Senhor Jesus sofreu e morreu em nosso lugar. O profeta já dizia: ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, 5 e 6. Ele não conhecia pecado, mas foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo ensina em 2 Coríntios 5, 21. Ao se fazer maldição em nosso lugar, como Paulo ensina em Gálatas 3,13, Jesus carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, como Pedro, por sua vez, explica em 1 Pedro 2,24, o justo pelos injustos, como Pedro ensina em 1 Pedro 1,3,18. Tudo segundo as Escrituras. Irmãos queridos, será que todos têm consciência da profundidade dessa revelação? Ou tem apenas uma crença cultural religiosa vaga e superficial? Prestem atenção, irmãos. Este foi um perigo mortal para os judeus. Eles tinham apenas uma crença cultural na lei de Moisés, uma crença cultural tão vaga e superficial que não reconheceram e não receberam o Messias de Deus. João 1,12 diz que ele veio para o que era seu, veio para o seu povo, o seu mundo criado por ele, mas os seus, o seu povo, os judeus, não o receberam. Irmãos, durante horas, Pilatos insistiu para que os judeus libertassem Jesus, para que ele libertasse Jesus. Insistiu com os judeus, ele era um deles, dizendo que não via nele crime algum, mas os judeus não quiseram, clamando em voz cada vez mais alta: crucifica-o, crucifica-o. E olhem que eles eram israelitas, descendentes de Abraão, como se gabavam, conheciam as Escrituras, como se gabavam, a eles pertenciam as promessas, como Paulo diz, os oráculos, os sacrifícios e o templo, e era verdade. Eles aguardavam o profeta maior que Moisés, conforme prometido lá em Deuteronômio 18, 15 e 18. O descendente de Davi, como prometido a Davi e profetizado através de Davi, que foi um tipo de Cristo. Aquele que estabeleceria um reino messiânico. No entanto, não o reconheceram, não o receberam e gritaram: crucificam, crucificam. Sabem por quê, irmãos? Porque todo o seu conhecimento acerca do assunto não passava de crença cultural, religiosa e superficial. Na lei de Moisés, no entendimento que eles tinham da lei, como Paulo diz aos Romanos, sem entendimento. O juízo de Deus caiu sobre eles por causa da sua cegueira espiritual, e este é o pior dos juízos que Deus pode enviar sobre uma pessoa: entregá-la a si própria, para que endureça o seu coração por causa da palavra, como fez Faraó, como fez Saul, como fez Acabe,
Quanto mais o profeta de Deus falava a palavra de Deus, mais endurecia o coração. E assim mesmo aconteceu com todos os judeus que pereceram na sua cegueira espiritual, mesmo tendo passado 400 anos ouvindo os profetas de Deus, um após outro, falando, acusando-os do seu pecado, chamando-os ao arrependimento, ameaçando-os com o juízo de Deus e depois dizendo: virá a restauração com o Messias. O Messias chegou. E como eles não haviam reconhecido a pregação dos profetas, gritaram: crucificam, não receberam o Messias. Pois bem, irmãos, assim como aconteceu com os judeus naquela época lá, eu lhes afirmo, com base bíblica, que a maior parte dos ditos crentes que entopem as igrejas está incorrendo no mesmo erro mortal. Conhecem a história do sofrimento de Jesus apenas de forma cultural, religiosa e superficial, e acham que isso é o suficiente para serem salvos, mesmo sem saber de que precisam ser salvos, porque isso não lhes é dito. Irmãos, como Deus tem sido maravilhosamente longânimo conosco, como Ele nos tem mostrado insistentemente o quanto podemos estar enganados, como aqueles judeus que não receberam o Messias, assim como eles, crentes que estamos servindo a Deus de forma adequada, quando na verdade estamos pecando ao desconhecer ou desconsiderar o Messias de Deus, a essência do sacrifício vicário substitutivo do Senhor Jesus em nosso lugar. Sem nenhuma dúvida, a maior parte dos ditos crentes trata disso apenas como um conhecimento cultural, religioso, inclusive coisa do passado. As palavras de Salomão devem nos fazer tremer lá nos Provérbios. Deus dizendo assim: mas por que clamei, e vós recusastes? Porque estendi a mão, e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Então me invocarão, mas eu não responderei quando precisarem. Procurar-me-ão, mas não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Provérbios 1, 24 a 31. Eu pulei uma parte. Irmãos, segundo o ensino do apóstolo Paulo àqueles que desconsideram a palavra de Deus, é por esse motivo, por desconsiderar a palavra de Deus, é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. 2 Tessalonicenses 2, 11 e 12. No 9 e 10 anterior aqui, está escrito que Deus faz isso pela eficácia de Satanás, inclusive. Lembrando aos irmãos, Satanás é servo de Deus. Irmãos queridos, precisamos rogar a Deus, precisamos pedir a Deus a sua graça para que Ele nos livre da cegueira espiritual. Irmãos, eu estou cada vez mais chocado com as pregações que eu assisto, inclusive dos nossos pastores. Esse pequeno relato que nós lemos sobre o sofrimento de Jesus precisa nos causar um senso de horror ao pecado, um senso de dívida impagável com o nosso Senhor.
Não podemos esquecer que os nossos pecados foram a causa de todos os sofrimentos do nosso Senhor. Ele foi condenado para que fôssemos declarados inocentes. Ele foi chicoteado para que pelas suas pisaduras fôssemos sarados, conforme as Escrituras. Ele recebeu uma coroa de espinhos para que recebêssemos uma coroa de glória. Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Irmãos, pelas pregações que nós ouvimos, a coisa é colocada de uma forma como se nós fôssemos credores de Deus. Como se Deus devesse nos abençoar o tempo todo. Aí, quando não damos crédito à palavra do Senhor como ela é, por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, pregações bonitas, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Olha, irmãos, só a correta compreensão dos sofrimentos e morte de Jesus é capaz de infundir em nossos corações o mais profundo senso do indizível amor de Jesus por nós. Meu Deus, essa revelação só é dada aos eleitos. Quem é apenas igrejento, como eu digo, quem é apenas religioso, não entende isso. Ele ouve essa história da morte, do sacrifício, do sofrimento de Jesus, como nós lemos aqui. Os soldados o levaram diante de toda a corte, era um destacamento daqueles do exército romano, naquela situação, era mais de 600 soldados. Obviamente não estavam ali os 600, mas tinha uma boa parte se divertindo com o nosso Senhor, cuspindo, batendo com a vara, com o caniço em cima da coroa de espinho. Isso é para a gente entender o sofrimento humano que ele passou, mas nós sequer conseguimos entender o cálice da ira de Deus que se abateu sobre ele. Realmente nós não conseguimos entender isso. É por isso que pastores só pregam sobre o sofrimento de Jesus na cruz do Calvário, o sofrimento da cruz, o sofrimento das chibatadas, o sofrimento da varada da cruz. Isso aí a gente tem mais ou menos uma ideia. Mas o sofrimento de receber a ira de Deus por causa dos pecados da humanidade sobre ele, esses nós não temos condição de entender, não. O próprio Filho de Deus. Mas aos eleitos ele revela, para que nós tenhamos pelo menos esse senso, o mais profundo senso do indizível amor de Deus por nós. Do mesmo jeito que devemos ter o mais profundo senso de horror ao nosso pecado que causou isso ao nosso Senhor. O Filho de Deus, o Criador do universo, se entregou aos sofrimentos mais cruéis em nosso lugar, em substituição a miseráveis pecadores que não lhe dão a mínima. E muitos dos que estão nas igrejas continuam sem dar a mínima, só querem ser abençoados. Até pregações só servem se for pregações que eu me agrade dela. Irmãos, essa revelação maravilhosa de Deus aos seus eleitos não pode ser considerada de forma superficial, leviana, ou ser banalizada como se a paixão, o sofrimento de Cristo fosse algo acontecido lá no passado, que virou tradição cultural religiosa da igreja, como se vê em filmes e em peças teatrais encenadas em tudo quanto é alto na época da Páscoa, uma festa religiosa, cultural e mercantil. A obra expiatória do Senhor Jesus pelos eleitos do Pai precisa ser relembrada constantemente pelos pregadores na igreja, mas dizendo o que ela é realmente.
e não apenas mais uma peça chamada pregação. Precisamos meditar no relato dos sofrimentos de Jesus, sabendo o que aconteceu na cruz do Calvário, a fim de que nunca nos esqueçamos que, conforme a Escritura, o seu sangue foi derramado por causa dos nossos pecados. Conforme as Escrituras, o justo pelos injustos. Conforme as Escrituras, ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e ferido por causa das nossas iniquidades, a fim de que, por meio dos seus sofrimentos, fôssemos salvos da ira de Deus, que se abateu sobre o próprio Filho. Irmãos, eu lhes afirmo com total convicção bíblica e por experiência de 65 anos dentro da minha igreja. A maioria dos irmãos de qualquer igreja não tem noção de que foram salvos da ira de Deus. Pensam até que Deus não tem ira. Isso é coisa do Deus do Velho Testamento. Eles não sabem que Jesus sofreu tudo isso aqui sobre ele. Isso que ele sofreu foi a ira de Deus sobre ele. Porque abater essa ira de Deus sobre nós não resolveria o problema. Porque somos pecadores. Então, matar um pecador não está sendo... É rigorosamente justo. Crucificar um pecador é rigorosamente justo. Mas não. Deus sacrificou o único justo. O Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus. Então sabemos disso de uma forma cultural, religiosa, inclusive banal. Como se fosse uma coisa que isso aconteceu no passado. Vamos festejar a Páscoa, vamos assistir a Páscoa lá na Nova Jerusalém ali. Eu já fui lá, inclusive, ver aquilo. E via a emoção das pessoas vendo aquele negócio. Pronto, saiu dali, quando uma cerveja, todo mundo no primeiro bar que encontrar. Mas lá todo mundo, ai, que coisa emocionante. Uma irmã da minha igreja, uma vez, após assistir o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, que de fato é o filme mais impactante sobre o que Jesus sofreu realmente, enquanto homem ali. E quando a irmã no domingo chegou na igreja, disse, agora eu sou convertido. Depois que eu assisti esse filme, agora eu sou convertido. Aí está certo. Aí tá. Então vejam bem a noção dessas pessoas que entopem as igrejas ditas evangélicas. A Bíblia nunca serviu para convertê-la, a palavra de Deus, mas um filme, por causa da emoção do que ela sentiu no filme, vendo aquilo, aí ela disse que agora eu fui convertido. Tá certo. Bem pouco tempo depois, ela deixou o marido. Muito bem, irmãos. Somente a partir desse conhecimento, da revelação de Deus dada somente aos seus eleitos, somente a partir desse conhecimento interiorizado em nossos corações, não é apenas cultural, não, é interiorizado em nossos corações, somente assim, irmãos, nós buscaremos a força do poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, a fim de nos capacitar a lutar diligentemente contra os nossos pecados, que foram a causa da morte do nosso Senhor Jesus. Somente a partir desse conhecimento interiorizado em nossos corações, nós podemos buscar a força do poder de Deus e o estudo diligente para a santificação da palavra, não mais vivendo para nós mesmos, e sim para aquele que nos salvou. Se não houver entendimento desse sofrimento de Jesus, dessa morte de Jesus, se for apenas um conhecimento igrejento, um conhecimento religioso, cultural, ficamos sempre com a impressão de que isso foi coisa acontecida no passado, que de vez em quando a gente vê uma peça teatral, um filme, e fica emocionado de ver.
mas isso não altera a nossa vida, muito menos a essência da nossa vida. Irmãos queridos, somente a partir do conhecimento, esse conhecimento dos sofrimentos de Jesus, o que foi que aconteceu ali, por que aconteceu, somente a partir desse conhecimento interiorizado em nossos corações, nós teremos então como nutrir um sentimento de profunda gratidão ao nosso Deus. Sabe, irmãos? Sabendo que devemos apresentar os nossos corpos diariamente como sacrifício vivo, como Paulo ensina, àquele que se sacrificou para que tenhamos vida e vida em abundância, e ressuscitou exatamente para nos dar vida eterna na glória do Pai. Irmãos, se não tivermos essa revelação do Espírito Santo, se não tivermos esse conhecimento interiorizado no mais profundo do nosso ser, sem nenhuma dúvida, teremos esse conhecimento, mas como algo distante, alguma coisa aconteceu no passado. 2000 anos atrás isso aconteceu. Sim, todo mundo sabe disso. Quem é que não sabe disso? Todo mundo, qualquer religião, sabe disso. Irmãos, precisamos, irmãos, com esse conhecimento, eu vou repetir, com esse conhecimento, nós precisamos clamar a Deus, o seu poder, a sua força, para que possamos lutar tenazmente contra o nosso pecado horroroso que causou tudo isso no nosso Senhor, que se sacrificou por nós. Então devemos agora lutar tenazmente no poder de Deus para oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos por aquele que sacrificou a própria vida, sendo santo, justo, em nosso lugar. Morreu por nós e ressuscitou para nos dar vida e vida eterna na glória do Pai. E mais precioso ainda, irmãos queridos, é saber e ter isso sempre presente no coração, que com o seu sacrifício ele nos justifica, com a sua palavra ele nos santifica e com o seu Espírito ele nos conduz na caminhada para a glória eterna do Pai. Desde agora até o dia em que ele nos virá buscar, a sua igreja pela qual ele morreu, para nos dar vida, por isso ele ressuscitou. E para que nós tenhamos esse conhecimento sedimentado e assentado tijolo por tijolo no conhecimento do que aconteceu, nós não podemos viver em igreja apenas com o conhecimento religioso, cultural, tradicional, como os judeus viviam muito bem, os fariseus. Paulo dá testemunho de que eles eram zelosos da palavra, porém sem entendimento. Romanos 10, 1 e 2. Pois é, irmãos, foi um erro mortal para eles. Nós não podemos incorrer nesse erro, especialmente porque os eleitos de Deus não incorrerão nesse erro. Porque os eleitos de Deus receberão essa revelação e receberão o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus para agora conduzi-los fortalecidos na luta contra o pecado, fortalecidos no poder do Senhor, na santidade e santificação da palavra, para que ofereçam a cada dia um sacrifício por aquele que se sacrificou por nós, exatamente para vivermos assim, para louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.